boa noite, meu povo. Tudo bem aí? Como é que estamos? Tudo bem, Luciana? Luciana Neves. Estou vendo que você mandou uma mensagem aqui no chat. Tudo bem, Luciana? Boa noite a todo mundo. Que agora às 19 horas em ponto. Estava aqui me aprontando aqui, fazendo os ajustes finais aqui do planejamento de aula, né? Que eu fiz para vocês hoje. Com muito carinho, né? A gente acaba garimpando questões aqui nas várias fontes, nas várias referências que nós temos. E foi elaborada hoje uma lista, e em cima dessa lista nós preparamos o slide de aula, meu planejamento de aula, falo daqui da minha casa, na cidade de Tarantim, na Bahia, ok? E faço parte, tenho a honra de fazer parte aí do grupo do Dom Concursos, para auxiliar os meus alunos no que for necessário, ok, turma? Então, vocês vão ouvir alguns barulhos aí ao fundo, é um barulho aqui que está tendo um festejo aqui na cidade, ok? Mas não se preocupem, viu? Também é o lançamento do Dom aqui, primeira aula de língua portuguesa, né? Para o concurso do César aí, ok? Então, vamos que vamos, sejam bem-vindos à minha aula, eu sou o professor Jorge Teles, vulgo Jorginho de Deus, né? Então, vou estar aqui à frente dessa disciplina, esse projeto, que Deus os abençoe imensamente, sei que isso vai acontecer, ok? E vamos aqui ajudar vocês no que for necessário para vocês alcançarem a aptidão necessária para vocês saírem bem na prova que se aproxima do concurso que foi anunciado, né? Fui convidado aí pelo nosso amigo Robert, coordenador do Dom, e elaborei meu plano de curso, começando hoje com vocês aqui a nossa aula. Teve uma colega que perguntou se a aula vai ficar gravada. Sim, minha querida, a aula vai ficar gravada para vocês assistirem quantas vezes quiserem. Caso alguns não estejam aqui presentes, também vão poder ver essa aula depois, ok? Então, não vamos perder tempo. Tempo é uma coisa muito preciosa, ok? Então, vamos aqui começar os nossos trabalhos, certo, turma? A essa altura do campeonato, nós temos de nos preocupar em nos adequar aqui à linguagem e à banca responsável pelo concurso César aí, né? Vai aplicar para vocês no dia. Nós temos, turma, nesse universo de concurso público, a minha experiência, já dou aula há muitos anos, né, quase 20 anos já estou nessa correria aí de concurso público, já trabalhei com várias bancas aí, né, as principais do país, outras locais, o caso, por exemplo, dessa banca, que é uma banca aí do estado do Paraná, não é? Então, o que a gente pode perceber quanto ao estilo de cobrança em torno da minha disciplina, que é a língua portuguesa, é que existem bancas que cobram um caráter um pouco mais técnico em relação à elaboração das questões. E isso vai ocorrer com a banca da Fundação Fafipa, para esse concurso de vocês aí, ok? Essa banca, pelo que eu pude perceber, observando o comportamento dela na elaboração de outras provas, né, já foram aplicadas, é que ela cobra gramática. Quando a gente afirma a banca é uma banca técnica, a gente pega a quantidade de questões e avalia qual foi a importância que ela deu à gramática normativa. Vocês mesmos verão, daqui a pouco, eu trouxe uma dessas provas aí, aplicada em 2020, se eu não me engano, na prefeitura de Piraquara, aí do estado de vocês, do Paraná, ok? E das 6 questões, nós vamos perceber aqui que 5 delas, né, foram referentes à gramática normativa de uma maneira muito direta, tipo, o comentário que a gramática coloca em relação à concordância, à pontuação, à regência, à crase, o comentário básico que o aluno domine em termos de entendimento, seria necessário para ele matar a questão. É aí que entra a minha mão de obra. Eu entro nesse quesito para auxiliar vocês e falar, gente, se cair uma questão de pontuação, não precisa desespero. É só você observar estes pontos aqui, estes segmentos aqui. E você, com calma, analisar, entender o que a questão está pedindo, para você marcar a alternativa correta. Só para não ficar pelo meio do caminho, algo totalmente diferente desse nível de abordagem da prova que vocês encontrarão
é o que é aplicado hoje na principal prova com relação aos estudantes de ensino médio do país, que é a prova do Enem, turma, ok? Que faz uma abordagem que a gente chama, no segmento aqui das aulas de língua portuguesa, de mais funcional. É uma abordagem mais voltada para a interpretação e compreensão de texto, conteúdos mais voltados para texto, entendeu? Então, o MEC segue essa linha na exigência do consórcio de bancas que elabora a prova do Enem, ok? E, basicamente, o nível de aula que eu vou implantar aqui para vocês não é um nível de aula que seja condizente com uma abordagem mais funcional. A abordagem de vocês é técnica. Então, se cobrou lá, se está presente no edital, substantivo, classes morfológicas, é aquela análise morfológica seca, direta. Substantivo tal, plural tal, tipo tal. Formação de palavra. Não a contextualização disso. Há quem goste mais desse estilo, há quem goste mais do outro, não importa. Eu estou aqui para auxiliar tanto um quanto o outro. E no caso de vocês, vai ser gramática seca. Se a gente quiser sair bem, né, nessa prova aí, a gente vai ter que a gente vai ter que se adequar nesse segmento, nesse sentido. Pode falar, Josi. Levantou a mão, minha querida? Pode falar. Alô, Josi? Não? Então, vou tocar aqui o barco, viu, galera? Vamos para dentro. Eu separei a aula hoje para vocês aqui, para o comentário um pouco mais genérico sobre... Não, tranquilo, minha querida, fica à vontade. Sobre a prova do Instituto, da Fundação, da Instituto, me perdoe, Fundação FAFIPA, não é? Daí do estado do Paraná. Então, eu selecionei uma prova de nível superior, cargo de enfermeiro aí, né? Um curso de enfermagem. Então, a gente vai ver como isso que eu acabei de falar para vocês é colocado em prática numa prova com esse caráter. Então, a minha primeira fala é essa. Outra fala, sobre a qual os meus comentários irão gravitar no decorrer dessa aula de hoje, é uma fala de que entendam o seguinte: língua portuguesa, gramática normativa. Essa gramática normativa é uma engrenagem que faz parte do todo, do todo linguístico. Então, vamos compreender que os conteúdos são como uma espécie de quebra-cabeça, em que uma parte auxilia no segmento da outra parte, na colocação, no encaixe da outra parte, que faz parte do todo que é a língua, ok? Língua portuguesa no sentido normativo. Vou lembrar vocês aqui de que nós estamos capacitando, eu, Jorge Teles, Jorginho de Deus, estou capacitando vocês aqui para vocês fecharem a prova de língua portuguesa. É com isso que eu me preocupo. Passar as dicas para vocês acertarem todas as questões de língua portuguesa, ok? Não estou me preocupando aqui em formar estudantes de letras. Curso de letras, há muito bons cursos aí espalhados pelo país. Com certeza, no estado do Paraná, nós encontraremos também. Porém, não é o objetivo, a finalidade da aula, a gente fazer o debate e discussão sociolinguística, como já ocorrera em outros cursos onde eu ministrei aula, ok? A abordagem aqui, o foco aqui é responder a questões Fundação FAFIPA. É com isso que eu estou preocupado, foi para isso que eu fui contratado e espero, ao final do nosso processo de aulas aqui, cumprir o meu dever, certo? Então, vamos que vamos para cima, não vamos perder mais tempo com nada aqui, só aqui deixando claro para vocês essas observações. Então, comecemos aqui com a prova a qual estou me referindo aqui, ok? Para enfermeiro aí dessa prefeitura. Pessoal, o detalhe é o seguinte, ó, vamos aqui nos colocar nessa situação de prova. Nós vamos fazer a prova aí, vamos imaginar que seja essa prova aí. Prefeitura de Piraquara, Estado do Paraná, cargo enfermeiro. Beleza, show de bola, no superior. Pessoal, eu vou comparar vocês com quem vai perder na prova. Vamos lá. Primeiro, vou comparar vocês falando do posicionamento de quem vai perder a prova. Quem vai perder na prova vai pegar a prova e vai começar a ler o texto.
Essa pessoa está nervosa, essa pessoa está ansiosa, está passando por vários sentimentos dentro dela, não estudou no Dom Concursos, não teve muita dica, estudou superficialmente, viu uma dicasinha ali no YouTube, outra coisa assim, vai lá. E aí, essa pessoa que está nervosa vai começar a ler o texto. Essa pessoa, na primeira leitura, por experiência, ela não vai decodificar informação alguma desse texto. Ela vai chegar ao final da leitura, geralmente um texto que ocupe 2 colunas lá na folha, ok? E ela vai ter a sensação de que ela não teve o entendimento necessário do texto. Normal. O que é que ela vai fazer? Pergunta retórica. Ela vai reler o texto. Ela vai reler o texto, ou seja, vai fazer uma segunda leitura, para aí sim acalmar os ânimos e partir para as questões. É isso que vai acontecer, ok? O detalhe é, nesse meio tempo de nervosismo e coisa e tal, à medida que ela for lendo as questões e ela se deparar com alguma que aborde uma ideia do texto, pergunta retórica. O que essa pessoa vai fazer? Vocês sabem o que ela vai fazer? Eu vou dizer para vocês. Essa pessoa vai voltar ao texto. Possivelmente vai fazer uma terceira leitura do texto. Para tentar achar o quê? A segurança. Tá tremendo, coitado. Ok? Não é por aí. Vocês não podem se igualar a esse tipo de gente. Vocês vão passar na prova. Se vocês vão passar na prova, cola comigo aqui que você passa. Que é o seguinte. Você não vai ler texto, não. Você vai passar a vista sobre os enunciados de cada questão e vai botar um asterisco na questão que você veja que vai cobrar o texto. Seja na sua estrutura, em termos de tipologia e gênero textual, pode haver uma questão dessa, lá no edital está lá o tema, ou então você vai perceber se o enunciado fala alguma coisa sobre a ideia do texto, que corresponde ao tema lá de interpretação e compreensão de texto. Geralmente, esse tipo de questão acusa uma informação preliminar, prévia, para que você, ao fazer a leitura do texto, você já tenha uma ideia do que ele vai abordar, que é muito diferente do que a pessoa a que eu me referi agora que vai perder. Essa pessoa ela vai construir a ideia do texto à medida que ela for lendo, o que é totalmente diferente de você já saber o que o texto te vai apresentar. Ok? Parece uma coisa simples, alguns pensam até que possa ser uma perda de tempo, mas não é não. É justamente o oposto. É para você ganhar tempo, certo? Para você não ter que ficar voltando ao texto o tempo todo. Inclusive, passando vista e sabendo que a questão exata de texto vai cobrar, você já sabe que você vai procurar lá a informação prévia que foi cobrada no enunciado. Por exemplo, passando vista sobre as questões dessa prova aí, que foram 6 no total, a gente vê que a questão número 1, ela faz com que nós avaliemos afirmativas sobre o texto, se são verdadeiras ou falsas. Ao todo aqui, foram 3, ok? Que a gente vai ver se é verdadeira ou falsa. A questão número 2 é uma questão de gramática. É sobre elemento coesivo, conjunção. Veremos daqui a pouco a dica. A questão número 3 é sobre significação das palavras. Então, eu trouxe aqui uma dica para vocês também. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A questão número 4, ela é sobre tipo de sujeito, é uma questão de sintaxe, ok? Gramática de novo. A questão número 5 é sobre pontuação, vírgula, onde ela foi incorretamente empregada. Gramática de novo. E a última questão dessa prova, dessa prefeitura, para o cargo de enfermeiro, é sobre aí o uso da crase, regência e crase. Sexta e última questão. Do total aí, vocês vão perceber comigo que de 6 questões, só uma abordou o texto. Só uma. O que faz com que nós só lêssemos o texto, se possível, se muito, 2 vezes.
muito duas vezes. Diferentemente da pessoa que está nervosa. Vocês estão me entendendo? É ganhar tempo, porque tempo vai ser a coisa mais preciosa que vocês vão ter no dia. Você não pode perder tempo com uma prova, né, com questões de prova de conhecimentos gerais, aí, como é o caso da língua portuguesa, onde ela entra, ok? Para você gastar com tempo para com prova que realmente vai precisar do tempo. Com as questões que vão precisar do tempo. Que seriam o quê? Matemática, raciocínio lógico, no segmento de cada um de vocês, as provas específicas, da área da saúde, por exemplo. Ok? Lá que o bicho vai pegar. E lá você vai precisar de tempo. Mas a prova de português, ouvindo a dica pertinente, direta, objetiva, que é o que eu vou tentar fazer aqui, e ao mesmo tempo, fazendo com que vocês aí, né, não percam tanto tempo com a leitura, esse é o objetivo, né, central da aula de português, fazer com que vocês ganhem tempo, ajustem o tempo de vocês e vida que segue. Vamos voltar à questão única que aborda o texto aí. Olha só, verdadeiro ou falso? Então, está aí a primeira afirmação. O título do texto faz referência à comparação que o autor faz das mulheres com a estação do ano mais alegre. Olha aí, eu já fiz questão de colocar para vocês em destaque na cor vermelha e sublinhada a parte. Faz referência à comparação. Quando você vai ao título do texto, olha só o título do texto, turma. O verão e as mulheres. Ok? Esse texto, que é de autoria do cronista Rubem Braga, né? Existe o Rubem Alves e Rubem Braga, são dois cronistas excelentes. Ok? Esse texto, passando a ficha técnica dele, é uma crônica literária, é uma crônica, geralmente escrita para um veículo de comunicação amplo, que seria aí um jornal de grande circulação, um blog, uma página de internet, qualquer que seja, ok? Então, é uma crônica. A crônica pode ter um viés jornalístico ou literário. A crônica do Rubem Braga é uma crônica de caráter mais literário. Então, vocês vão encontrar, no decorrer da leitura do texto aí, expressões muito figurativas, metafóricas, ok? Com o intuito de sensibilizar o leitor para o olhar temático que ele aborda aí, certo? Isso é comum às crônicas literárias, certo? Então, vejamos aqui agora essa primeira. O título do texto faz referência à comparação que o autor faz das mulheres com a estação do ano mais alegre, que, segundo ele, aí é o verão. Essa alternativa está, essa afirmação está falsa, turma. Ela está falsa. Lendo o texto aqui, a gente percebe o seguinte: talvez tenha acabado o verão. Estamos tranquilos. Fizemos este verão com paciência e firmeza, como os veteranos fazem a guerra. Estivemos atentos à luz e ao mar, suamos nosso corpo, contemplamos as evoluções de nossas mulheres, pois sabemos o quanto é perigoso para elas o verão. Sim, as mulheres estão sujeitas a uma grande influência do verão. No bojo do mês de janeiro, elas sentem um coração lânguido e se espreguiçam de um modo especial. Seus olhos brilham devagar, elas começam a dizer uma coisa e param no meio. Ficam olhando as folhas das amendoeiras, como se tivessem acabado de descobrir um estranho passarinho. Seus cabelos tornam-se mais claros e, às vezes, os olhos também. Algumas crescem imperceptivelmente meio centímetro, estremecem quando, de súbito, defrontam um gato, são assaltadas por uma remota vontade de miar e, certamente, quando a tarde cai, ronronam para si mesmas. Turma, o detalhe aí é o seguinte: não há uma comparação feita pelo Rubem aí entre o verão e as mulheres. O que faz aí é que o efeito que o verão provoca nas pessoas e, em especial, nelas. É isso que ele aborda no texto. O que o verão é capaz de provocar nas mulheres? Alegria, sentimentos diversos, sentimento de ansiedade, sentimento de calmaria, tranquilidade. Em um momento do texto, ele vai falar que provoca até preguiça, numa determinada escala, mas não há uma comparação delas, mulheres, com o verão, e sim o efeito que o verão provoca nas pessoas, em especial as mulheres.
Por isso que essa primeira é falsa, ok? Porque pega elementos do texto e desvirtua, ok? Essa afirmação, ela desvirtua o elemento do texto, ou os elementos, no caso aí, verão e mulheres, ok? O que esses elementos provocam internamente no texto. Por isso, essa primeira afirmação é falsa, ok? Então, vamos para a segunda. Olha só uma coisa interessante. Na crônica, então já se afirma o gênero textual que nós fizemos a leitura. Na crônica, há uma visão subjetiva do autor em relação à figura da mulher. Turma, destaquem isso daí, como eu dei destaque na cor azul. Há uma visão subjetiva. Algo subjetivo é algo particular, é algo que lembra a opinião de quem fala, de quem emite a mensagem, ok? Então, quando se fala aí visão subjetiva, é para ele, cronista, autor do texto, o texto escrito em primeira pessoa. Então, ele tem uma visão a respeito do elemento que foi trazido aí. Que elemento foi esse, Jorginho de Deus? Figura da mulher, ok? Então, ele emite uma opinião dele a respeito da figura da mulher no texto. Quando nós recorremos ao texto, como eu acabei de fazer a leitura prévia do primeiro fragmento, ok? Nós vamos perceber que sim, a segunda afirmação trazida na questão 1 é verdadeira, turma. Olha só que interessante. Olha só, a parte que eu suprimi aí vem depois. Contemplamos as evoluções de nossas mulheres, pois sabemos o quanto é perigoso para elas o verão, ok? Então, o texto começa abordando a situação do verão neste sentido, aí vem a segunda parte. Sim, as mulheres estão sujeitas a uma grande influência do verão no bojo do mês de janeiro. Elas sentem o coração lânguido e se espreguiçam de um modo especial, seus olhos brilham devagar, elas começam a dizer uma coisa e param no meio, ficam olhando as folhas das amendoeiras como se tivessem acabado de descobrir um estranho passarinho. Olha a impressão que o cronista tem, que o Rubem Braga tem, em relação às mulheres durante essa estação aí, essa estação do ano, ok? Seus cabelos tornam-se mais claros e, às vezes, os olhos também. Algumas crescem imperceptivelmente meio centímetro. Parece que elas estão mais altas, né? Estremecem quando, de súbito, defrontam um gato. São assaltadas por uma remota vontade de miar e, certamente, quando a tarde cai, ronronam para si mesmas. Turma, então a gente tem aí um elemento, né? Já havia feito a leitura na primeira afirmação, e na segunda, de novo, o mesmo fragmento, ok? Ele constata que é uma visão do cronista a respeito de uma impressão que ele tem sobre as mulheres durante a estação do ano, que é o verão, ok? Então, essa segunda afirmativa é verdadeira. A primeira foi falsa, a segunda é verdadeira. Pessoal, não, cheguei aqui. Me perdoem, foi só uma situação emergencial aqui, mas eu peço desculpas a vocês. Voltamos aqui, beleza? Me perdoem. Eu gostaria de fazer aqui agora uma espécie de pergunta para a participação de vocês. Por enquanto, há uma clareza em torno da minha fala aqui, está dando para vocês perceberem essa visão da minha fala sobre o estilo da prova que vocês vão encarar, que é da Fundação Fafipa aí. Está tudo tranquilo por enquanto, turma? O entendimento da questão? Sobe o joinha aí. Então, valeu, Lucimara, valeu, Josi. Ok? Síria, valeu, obrigado, Luciana. Tudo bem, então, valeu. Valeu, Espásio aí. Melissa, Rosana. Muito obrigado, então. Se houver qualquer dúvida, Adriana, qualquer outros demais aí, é só falar. Estamos aí na área, viu, turma? Então, vamos que vamos, porque falta uma afirmativa ainda, ok? Que é essa daqui.
embora escrito em prosa. Vamos degustar essa afirmação, turma? Embora escrito em prosa. Turma, há duas modalidades de escrita de um texto. Uma modalidade é a prosa, quando você escreve um texto em linha, né, em linha vertical, ok? Seja um narrativo, dissertativo, expositivo. É um texto escrito em prosa. Os textos literários, eles são mais atributivos a textos em verso. Por exemplo, poema, poesia, são feitos, existe, a sua existência inata é justamente para ser mais significativo. A gente aprende, por exemplo, nos cursos acadêmicos, no meu caso de letras, por exemplo, que a prosa ela existe para uma marca e a poesia existe para uma dança. São objetivos linguísticos diferentes. Ok, turma? Então, está sendo dito que o texto, embora escrito em prosa, apesar de ser escrito em prosa, e ele deveras é escrito em prosa. Você percebe paragrafação, períodos, orações, ok? Então, você percebe essa estrutura que leva cada um de nós a perceber que o texto foi escrito em prosa. Ele não tem estrofe, ele não tem versificação, ele não tem métrica, ok? Então, ele é um texto em prosa, turma. Beleza? Aí, embora escrito em prosa, o texto traz uma linguagem lírica. Lírico é poético, turma. Uma coisa particular, passional, visão autoral. O eu lírico, não sei se alguns de vocês já ouviram falar sobre isso. O eu lírico é a voz que emite, é a voz que fala, só que de uma maneira mais o quê? Mais significativa, mais literária. Então, traz uma linguagem lírica. E cá para nós, né, é uma crônica de abordagem literária. Você escolhe o fragmento dessa crônica do Rubem aí para você apontar verdadeiramente que essa alternativa está correta, turma. Está corretíssima, ok? Você pega essa crônica do Rubem Braga aí, compara com um texto de uma correspondência oficial qualquer, um memorando, uma ata, qualquer texto oficial. Creio que alguns de vocês já devam ter visto aí algum texto oficial, ok? Você compara e vê uma linguagem muito técnica e objetiva, muito denotativa e formal em qualquer correspondência oficial, e a diferença gritante de um texto desse para o texto da crônica do Rubem, ok? Então, crônica, Luciana, minha querida, vamos lá, crônica, boa pergunta essa sua, valeu pela participação. Luciana, você já viu o romance durante o ensino médio? Já exigiram que você lesse um romance? Você já teve um contato com algum romance? Pronto, Luciana. Você pega um romance, é um texto narrativo. É um texto literário e narrativo. Nós temos belíssimos romances ao longo da nossa história de literatura brasileira, ok? Você pega menor do que o romance e você vai ver que existem outras modalidades narrativas. Dentre elas, o conto. O conto, geralmente, tem uma estrutura narrativa parecida com o romance. Personagens, enredo, espaço, tempo, ok? Tipo de discurso, narrador. Então, os elementos que há no romance, você encontra no conto, com uma diferença. O romance é dividido em vários capítulos, geralmente, enquanto que o conto é curto. Então, o conto é uma narrativa mais curta do que o romance. Porém, existe uma narrativa menor do que o conto, que geralmente leva em torno de 3, 5 páginas. Menor do que o romance, do que o conto, ainda é a crônica. Porque a crônica, ela existe para ser divulgada de uma maneira muito direta, muito objetiva. Quem se vale muito da divulgação e veiculação de uma crônica são os grandes jornais do país, as grandes páginas de internet. Hoje, né, esses consórcios de mídia, eles estão muito concentrados mais na página virtual do que no impresso, no jornal impresso, na revista impressa, que ao longo do tempo, nesses últimos tempos, até praticamente não existe mais.
né? As notícias hoje que a gente a que a gente tem acesso de maneira instantânea, essas notícias ocorrem muito no âmbito digital, no meio digital, ok? Então, a crônica, ela é feita para isso, para esse tipo beleza, show de bola, minha querida, que bom. Então, ela é feita exatamente para esse espaço midiático. E ela não pode ser muito longa, porque vai cansar, vai torrar a paciência do leitor. Indo direto ao ponto, é isso que vai acontecer. Entendeu? Então, o leitor ele vai, poxa, vou ler um texto desse aqui, vou comprar logo um romance, vou ler um conto, entendeu? Então, a crônica, Luciana, ela é feita justamente para ocupar um certo espaço mais reduzido em um veículo de comunicação, como essas páginas aí que existem aí, dos grandes conglomerados midiáticos aí, e ela ocupa com esse objetivo, com esse efeito. O Brasil, inclusive, tem a sorte de possuir excelentes cronistas. Para alguns, os melhores do mundo estão aqui, ok? Geralmente, muitos cronistas seguem uma linha um pouco mais de caráter humorística, como é o caso do Moacir Scliar, é o caso do Luiz Fernando Veríssimo, que faleceu recentemente, não é? No Rio Grande do Sul havia uma que eu gostava demais, que era a Lia Luft, faleceu também, tem alguns anos já, ok? Marta Medeiros, excelente. Os dois Rubens, Rubem Braga, Rubem Alves, até Carlos Drummond de Andrade já chegou a ser cronista, só para você ter uma ideia. E se nós falarmos do início do século XX, final do século XIX, ainda nós vamos ter um grande gênio da literatura brasileira, para uns, o maior escritor que o Brasil já teve, que foi Machado de Assis, ok? Também chegou a ser cronista. Ele foi, né, várias coisas. Foi romancista, poeta, foi contista, excelente contista, e além disso foi cronista também, ok? Então fica aí a dica, como você mesma já disse aí, né? Agora você aprende, você certamente tem uma noção do que é uma crônica, então ponto para você, viu, minha querida? E no caso aí, a crônica, ela pode ser tanto literária quanto jornalística. Eu posso fazer uma crônica, por exemplo, me baseando aqui num cenário político, econômico, social. Ou eu posso fazer uma crônica simplesmente criando uma narrativa em torno de uma temática qualquer. De qualquer forma, Luciana e demais, uma crônica, como o próprio radical da palavra, o radical grego, cronos, aí, ok? Se associa ao tempo, ao momento em que o criador, o cronista, ele cria seu texto. Então, geralmente, vai acontecer o seguinte, uma crônica, em pleno século XXI, no ano de 2026, ela tem prazo de validade. Uma crônica que eu faço aqui agora para, de certa maneira, abordar o cenário político, social do país, não vai servir para o ano que vem, por exemplo. Se você pegar crônicas jornalísticas lá do início dos anos 2000, falavam de outros temas. Cenário político, alguns escândalos, como pipocavam na época, mensalão, e outros tantos, entendeu? Se você for ler hoje, está totalmente deslocado, então não serve mais, ok? Então, basicamente isso. A crônica, inclusive, ela tem prazo de validade. Então, ela não é uma coisa que perdure tanto. A não ser um ou outro texto, como foi o caso do Rubem aí, que está falando a respeito de um elemento da natureza que é eterno, né, turma? Até eterno no sentido da existência humana, né? Óbvio, né? Então, o verão. O verão, ano após ano, é o verão. É a estação do ano que vai estar aí. Então, não tem o que fazer. Não é um tema específico, por exemplo. Ok? Mas fica aí a dica para vocês. Eu espero ter satisfeito aí a sua dúvida. Beleza? De qualquer maneira, voltando agora para a parte final da questão número 1, ela está verdadeira, turma. E de posse disso, é porque eu não tenho as alternativas aqui, mas eu posso confirmar para vocês que o gabarito dessa questão 1, essa questão primeira, seria a letra A de alegria. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Letra A. Obrigado, Rosana. Muito obrigado. E aí, turma, alguma outra dúvida, alguma curiosidade aí a respeito? Ou vida que segue, Jorginho de Deus? Então, vida que segue, turma, vida que segue. Vamos lá. Vamos para a questão número 2, Jorginho. Turma, detalhe aqui é o seguinte, ó. Detalhe aqui é o seguinte. Tipos de elemento de coesão. 2 são importantíssimos. Classe morfológica. O pronome é um tipo de coesão que a gente chama de coesão referencial. Ok?
O outro tipo... Oi, Rosana. Oi, Rosana. Respondi todas, vê se acertei agora. Show de bola, mas era para isso mesmo. Era o objetivo que vocês tivessem acesso ao material antes e agora vamos aqui, né, constatar. Para vocês ganharem até confiança, Rosana, viu? Para vocês verem que português também tem um segmento, tem um viés lógico. Não é só uma disciplina com matemática, raciocínio, não. Português também tem sua linha lógica também, sua abordagem lógica. E é o meu objetivo com as aulas até desconstruir aquela coisa que português seja um bicho-papão, ok? Basta que o aluno saiba como abordar a questão, como analisar a questão. É basicamente esse o segredo. A gente vai tentar fazer isso no decorrer das nossas aulas. Oi, Marta, você ia falar alguma coisa, minha querida? O professor pediu. Tudo bem? O professor me viu. Eu te vi sim, Marta. Ok? Mas tá tranquilo, né? Se quiser perguntar, é só falar. Tem erro, Só não. para explicar para ela, ô Jorginho, ô Marta, o microfone está aberto, aí dá para a gente ouvir tudo que você fala aí no ambiente, tá? Só tome cuidado com o microfone, por favor. E como eu, né, não tenho como saber assim, se vocês abriram o microfone para fazer uma intervenção na aula, como a colega fez agora há pouco, né? Aí por isso que eu chamo, interajo aqui com vocês, né? Só para saber, viu, tu? Então vamos lá, Jorginho de Deus. Esse mas aí é uma conjunção, é um outro tipo de elemento coesivo, e as conjunções são tratadas como elementos de coesão sequencial, ok? É uma coesão sequencial. O pronome é uma coesão referencial, ou seja, pega nomes ditos ao longo do texto, no decorrer do texto, como referência, para que você classifique e avalie o papel dele textualmente falando. Já a coesão, o papel textual é de dar segmento, conexão, ligação entre parágrafos, ligação entre frases, ligação entre períodos, entre orações. É basicamente para isso, ok? Então, eu desenvolvo uma fala aqui e logo a seguir falo, portanto, vocês devem prestar atenção. Eu quero concluir minha fala, turma. Ou então eu posso simplesmente dizer aqui que a aula atrasou alguns minutos porque houve um problema técnico. E ao afirmar a partir do porquê houve, eu estou estabelecendo um segmento que significa a causa, representa a causa da minha fala, ok? Do atraso que foi dito antes. Então, cada elemento coesivo tem um papel semântico. E cabe ao candidato, cada um de vocês, conhecer os elementares, os mais básicos. Por exemplo, essa questão número 2 cobrou aí em evidência um elemento muito comum, que é utilizado a todo momento por nós no dia a dia, no cotidiano. Poxa, meu time jogou tão bem a partida, jogou tão bem a final, mas não venceu o campeonato. Fiquei muito triste com o meu Vascão. Sou vascaíno, infelizmente perdemos para o Corinthians no ano passado, né? Paciência. Mas jogamos tão bem, meu Deus, parecia que estava na mão, mas não ganhou o campeonato, não ganhou a Copa do Brasil, turma. Que coisa triste. É isso mesmo, esse é o espírito, Luciana, que é um espírito de quê? De lamento. Vou lamentar, infelizmente. Ou seja, o mas ele inicia uma ideia que se opõe ao que foi dito antes. Infelizmente. Parabéns, Luciana, já pegou visão. Já pegou visão, entendeu? Então, eu trouxe aqui para vocês, turma de Deus, a lista, no meu planejamento de aula, dos tipos de conjunção coordenativas. Estão aí de olho na tela 5 tipos: aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. São 5 ao todo, ok? E olha a quem eu dei destaque aí, em especial, as adversativas, a mais batida é o mas, turma. A mais batida é uma. Pois é, Luciana. Pegou visão. Parabéns, viu? Parabéns. É isso mesmo. Então, mas é uma conjunção muito batida e ela é sinônima de qualquer uma dessas que eu, né, na minha elaboração de aula, formulei para vocês no slide, de olho na tela aí, ó. Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Cuidado com todavia, viu, turma? O todavia, quando ele aparece, ele é sinônimo desses aí. Ele não tem outra possibilidade, não. Somente marcar a ideia de oposição. Até me chamou a atenção para uma prova de nível superior, colocar aí um elemento, né, mais, vamos dizer assim, mais acessível,
para os candidatos, para não usar para usar um eufemismo, não usar um termo tão usar o termo que é fácil, né? Batido, por exemplo. Mas a resposta dessa questão número 2 é a letra D de dado. Até o meu contexto aqui está havendo até fogos aqui para comemorar o acerto dessa questão aí, né, galera? Para vocês pegarem confiança, ok? Então, das conjunções que apareceram aí, todas coordenativas, a da letra D é que mais bate com mais. Então, aí é caixa, turma, é caixa. Próprio português está uma delícia. Letra D é a resposta, ok? Show de bola, Luciano e demais. Segue a gente aí e é sucesso, viu? Galera que é dom de aprovação, dom do conhecimento, viu? Pessoal, em breve eu vou enviar também para vocês, viu? PDF teórico, vou passar depois para a coordenação aqui. PDF teórico vai ser disponibilizado para vocês sobre os principais tópicos da prova de vocês do edital. Para quando o Jorginho de Deus falar aqui, vocês poderem acompanhar no material de vocês, que alguns gostam até de imprimir, né, deixar arquivado, para toda vez que for revisar, isso daí você já está lá em tal tema. Até porque o objetivo aqui não é falar de tudo, porque não é necessário, como eu falei para vocês aqui, eu não estou formando estudantes de letras, eu estou capacitando pessoas para fechar a prova de português no dia do concurso. Depois, se você quiser fazer o curso de letras, pegou gosto, vai lá, faça. Eu recomendo, é um curso maravilhoso para quem gosta de ler, gosta de gramática, é uma delícia, ok? Mas o objetivo primeiro aí é o quê? Você matar as questões de português, é possível, está ao seu alcance, você agora está no dom de aprovação, turma. Então, vamos para cima, beleza? Vamos para a questão número 3, Jorginho. Ela aborda o quê, Jorginho? Ela aborda significação das palavras, turma. E ela trouxe 3 palavras aí. Das 3, cá para nós, 2 poderiam complicar um pouco a vida do cristão, ok? Mas, vamos lá, cá para nós, não vai complicar a vida de ninguém aqui. Até pelo próprio contexto, vamos lá. Olha só. Eu estou lendo o fragmento que é trazido na questão como fragmento primeiro. No bojo do mês de janeiro, elas sentem um coração lânguido e se espreguiçam de um modo especial. Pessoal, primeiro questionamento que eu vou fazer aqui, pergunta retórica. A fala do Rubem, pelo que a gente leu até o momento, né, de fragmentos isolados do texto, ele, de certa maneira, olha só, ele está depreciando a figura da estação do ano e a figura feminina. Em um determinado momento, ele fala alguma coisa que deprecie o verão, deprecie a mulher? Esse é o questionamento que eu faço. Oi, Elaine. Quem chegou a ler o texto percebeu se ele está fazendo uma crítica ao verão, depreciando, criticando o verão e criticando a figura feminina? Ou ele está, em certa escala, de certa maneira, apresentando a estação do ano como uma estação agradável, ao mesmo tempo, e o efeito que isso provoca nas pessoas, e em especial nas mulheres, de uma maneira sutil, de uma maneira leve. Então, quando você se pergunta isso, e creio eu que vocês aqui, quem leu o texto, ou quem vai lê-lo, né, daqui a pouco, ou acompanhou meus comentários iniciais na questão número 1, vai perceber que o objetivo do Rubem aí é ver essa estação do ano e os efeitos que ela provoca de uma maneira literária, subjetiva, figurativa, com um certo ar de fascínio, turma, tanto em relação à estação do ano, quanto em relação à figura das mulheres, ok? Então, isso faz com que, poxa, eu tenho uma dificuldade sobre essa palavra. Eu nunca vi, eu não me lembro bem de ter visto essa palavra, lânguido. Então, quando eu vou às possibilidades que cada alternativa me apresenta, eu percebo, por exemplo, suave. Lânguido, suave, está no páreo. Eu acho que está no páreo. Mas vamos ver a letra B? Apertado. Coração apertado? Emoção, alguma coisa, turma? Vai lá, estranho, mas tudo bem. Coração arrependido? Qual o contexto que há aí uma falha que faz com que a pessoa esteja arrependida? Por exemplo, então a letra C eu descarto. Eu não vejo arrependimento aí como sentimento possível.
Partido, coração partido, a pessoa está aí sofrendo de amor, a pessoa está engajada no determinado trabalho e alguém quebrou a expectativa dessa pessoa, houve uma demissão, houve uma frustração de alguma coisa, uma expectativa que foi gerada nela, coração partido, cá para nós, turma. Ou está mais para a letra A, ou com muito boa vontade, estaria também para a letra B, ok? Mas vamos lá, vamos caminhar com A e B a partir de agora. Sucederam muitas coisas, aconteceram muitas coisas no páreo. Sucederam muitas coisas, ocorreram muitas coisas no páreo. Vamos nos lembrar, eu tenho dúvidas sobre a palavra lânguido. Então, tendo dúvidas sobre a palavra lânguido, mas percebendo o entorno, percebendo o contexto, tentando entrar na mente do autor do texto, eu descarto automaticamente letra C e letra D. É assim que se joga jogo, é assim que se ganha jogo. Beleza? Terceiro e último exemplo, vamos lá. Elas se comprazem nesse jogo, não é? Elas se comprazem nesse jogo passivo e às vezes tendem a se deixar raptar por deleite ou preguiça. Turma, elas se entregam nesse jogo, elas se isolam nesse jogo, aí agora foi a hora onde a coisa levou para o desfecho, desenlace. Letra A, turma. Com prazer. O verbo com prazer está mais para o sentido de se entregar, e não para o sentido de se isolar, o que faz com que nós avaliemos a palavra lânguido como que foi proposto aí, né? Suave, uma ideia que leva, se você for aí ao dicionário, você pode procurar no dicionário online aí, você vai encontrar que no sentido figurado, lânguido evoca doçura, sutileza, suavidade. Por isso que a resposta foi a letra D de dado, ok? E não a letra B. Ah, poderia ser, não sei, mas apertado aí não está batendo, ok? Mas eu parto do princípio desse comentário do fato de vocês terem dúvidas sobre o sentido da palavra lânguido. E não é o fim do mundo. Qualquer pessoa pode ter dúvida em relação ao vocabulário utilizado, significação das palavras. Basta que, na pior das hipóteses, você olhe para o entorno e isso fará com que você vá tateando até achar a resposta. Parabéns para quem marcou a letra A. Quem não marcou também, não é o objetivo a gente começar logo uma pré-análise de questão para valer para o concurso, não é bem o objetivo esse. Eu costumo dizer que se aprende também com a derrota, se aprende também com o erro. Ninguém aprende a andar de bicicleta automaticamente. Você só aprende a andar de bicicleta caindo, ralando cotovelo, joelho. É assim que funciona, turma. Então, o objetivo dessas questões é justamente o quê? Fazer com que nós possamos evoluir, ok? Então, quem não acertou não tem problema. Hoje é só a primeira aula de Jorginho. É só a primeira aula de Jorginho. Então, vamos analisando, ok? Questão por questão, para vocês irem pegando o traquejo. São anos de experiência de concurso público para fazer vocês matarem as questões aí no dia da prova. Então, vira que segue. Vamos que vamos, Jorginho de Deus. Vamos lá, galera. Então, de olho na tela. Próxima questão, Jorginho. É a questão número 4, meu querido. Vejamos. Fragmento retirado do texto. E essa questão abordou sujeito. Sujeito. Pessoal, o detalhe aqui é o seguinte, ó. Sempre que vocês forem responder a uma questão do concurso de vocês, ou a uma lista qualquer, e vocês perceberem que o enunciado faça menção a uma linha de análise sintática, toda vez que vocês perceberem isso, ok? Que a questão vai abordar uma linha de análise sintática, a primeira coisa a se fazer, destacar o verbo. Destacar o verbo. Você vai procurar, no decorrer do fragmento que for apresentado a você, o verbo ou os verbos. O verbo é a linha de existência da análise sintática. Sem verbo, não existe análise sintática. É o que eu estou falando para vocês aqui agora. Sem verbo, não existe análise sintática.
Se eu chego aqui e falo, boa noite, pessoal, tudo bem? É uma frase, mas ela não contém verbo. Ela simplesmente é considerada, aos olhos da gramática, uma frase nominal. Se eu disser para vocês, ó, turma, cheguei. Isso aí que eu falei, vocês entenderam, é uma frase. Mas ela contém o verbo cheguei. Por ela conter um verbo, essa frase é uma frase verbal. Frase verbal, quem quiser anotar, anote. É igual a oração, turma. Só existe análise sintática num contexto oracional. Só existe análise sintática se houver uma oração. Em outras palavras, só existe análise sintática se a frase for verbal. Se a frase for verbal, haverá análise sintática. E aí a gente vai partir para cima. Sujeito, predicado, termos constitutivos do predicado, termos constitutivos do sujeito. É assim que funciona. Vocês estão me entendendo? Só existe análise sintática se houver o verbo. Então, o detalhe é, primeira coisa a se fazer é destacar o verbo. Na minha metáfora, o verbo funciona como uma espécie de chave fechadura. Ele tem todas as respostas para o que a gente for perguntado, ok? Então, nós destacaríamos, por exemplo, aqui na questão 4, estamos, destacaríamos, fizemos, destacaríamos, fazem, destacaríamos, estivemos, destacaríamos, suamos, destacaríamos, contemplamos, destacaríamos, sabemos, ok? E destacaríamos também o verbo é. Eu sou, tu és, ele é, que é do verbo ser. Assim, nós destacaríamos todos os verbos presentes no fragmento retirado do texto, turma, ok? E aí, o detalhe a que nós nos referiríamos aqui seria o seguinte: olha o enunciado. O sujeito dos períodos acima é classificado como. E aí, o detalhe é o seguinte: nós não vamos ter só um tipo de sujeito. O que nós vamos ter são sujeitos distintos, ok? E majoritariamente, e era assim que deveria ter aparecido nesse enunciado essa questão aí, majoritariamente, o tipo de sujeito do fragmento é que tipo? Porque, ó, o sujeito de estamos, de fizemos, de estivemos, de suamos, de contemplamos, é um só. É um só. Mas o sujeito de fazem não é o mesmo. Quem faz em guerra são os veteranos. O sujeito é simples, ok? O sujeito de é perigoso é o verão. O sujeito é simples. Porém, eu não marcaria sujeito simples porque, majoritariamente, as marcas verbais presentes nesse fragmento não possuem sujeito simples. O que elas possuem é o que eu vou mostrar para vocês no slide aqui agora. Dos tipos de sujeito que são considerados determinados, ou seja, aqueles sujeitos que nós podemos identificar na Pessoal, travou para vocês também? Ou só para mim? Só um instantinho aqui que eu estou vendo. Vou mandar mensagem aqui para ele no WhatsApp. Só um instantinho, por favor.
Oi, pessoal. Me perdoem aí. Queda de energia. Ok? Queda de energia não, me perdoem. Queda de internet. Me perdoem aqui. Todo mundo está me ouvindo, turma? O pessoal está conseguindo me ouvir aí? Então, beleza. Vamos voltar para a nossa análise aqui. Eu estava falando dos tipos de sujeito. Eu acabei aqui usando meus dados móveis agora para ministrar essa aula. Ok? Então, vamos lá. Só um segundo, Jorginho de Deus. Voltei. Voltando ao fio da meada, turma. Então, o que ocorre aqui é o seguinte. Quando eu posso identificar o sujeito, esse sujeito é chamado de determinado. Esse sujeito determinado pode ter 3 tipos de análise ou de classificação. Ele pode ser um sujeito determinado simples, é aquele que vai possuir apenas um núcleo. Isso teoria. Na prática seria, eu grifo o verbo, destaco o verbo e me pergunto na oração, saíam. Quem saíam de casa? O sujeito desta oração seria o termo as pessoas. Ao identificar o termo as pessoas, eu perceberia que dentro desse sujeito só existe um núcleo. Qual é a palavra que pode funcionar como núcleo de um termo sintático? A palavra, turma, é uma palavra que seja ou equivalha a um nome, a um substantivo. Então, as não é nome, as é artigo definido. Pessoas é nome. Então, pessoas é um núcleo. Só há um núcleo. E vou lembrar vocês de que alguns aqui podem falar, mas sujeito não é composto. Não, porque são várias pessoas. Faz sentido falar uma coisa dessa. Mas não é assim que funciona na gramática. A gramática, ela quantifica a palavra. E só há uma palavra funcionando como núcleo do verbo. Como núcleo do sujeito. Perdão, núcleo do sujeito, me perdoe. Em relação ao verbo. Ok? Então, a questão da flexão nominal, ela não interfere na classificação do sujeito. Não é porque o sujeito vai estar no plural que o verbo vai ter que ser, que o sujeito vai ter que ser composto. Você está entendendo? No caso aí, só há uma palavra funcionando como núcleo. E o sujeito seria simples. Certo? Quando é que o sujeito passa a ser composto, então, Jorginho de Deus? Quando, ao identificar o sujeito, quem vai me dizer isso é o verbo, eu constatar, eu comprovar que haja mais de um núcleo. Por exemplo, quem sempre chegavam na véspera do Natal, que passou agora, os primos, os tios e demais parentes. Na cor azul aí, no slide, que eu fiz questão de colocar para vocês, eu coloquei os 3 nomes que estejam funcionando aí como, respectivamente, os núcleos do sujeito. Bastaria que nós tivéssemos 2. Ou seja, se no sujeito eu perceber 2 ou mais núcleos, no caso aí são 3, o sujeito passa a ser composto, turma. Lembrando vocês de que tanto o sujeito simples quanto o sujeito composto, para que assim sejam classificados, eles devem estar materializados na frase. Eles devem estar escritos na oração. Caso contrário, não vai configurar, nesse caso aí, ok, turma, o que seria o sujeito simples e composto. E eu preciso saber dessa informação para eu entender o terceiro tipo de sujeito, que é chamado de oculto. Então, a frase, querida, cheguei. Quem cheguei? Quem cheguei fui eu. Mas eu escrevi a palavra eu na oração, turma? Não, eu a deixei subentendida. Este é o princípio do sujeito que é identificável como determinado e ele vai ser chamado de oculto, porque ele está subentendido na oração, mas é perfeitamente cabível a sua identificação. A pessoa leitor, ouvinte, acusar quem seja o sujeito. Por isso o nome dele é oculto, ok? E aí nós vamos entender que para esse tipo de sujeito existem outros 2 nomes que a gramática também permite que você avalie e classifique assim. Além de sujeito oculto, esse sujeito que fica subentendido, né? E nesse caso há um recurso estilístico chamado elipse em figura de linguagem. Uma elipse é quando uma palavra fica subentendida no contexto.
e eu, leitor ouvinte, posso identificar essa palavra. Então, o sujeito que aparece nesse formato, na oração, na frase, ele existe em forma de elipse. Ou seja, um sujeito em forma de elipse vai ser chamado de sujeito o quê? Caixa, elíptico. Ele é oculto e ocorrendo em forma de elipse, leia-se omissão, palavra subentendida, ele é elíptico. E ainda há uma terceira via. Qual é a via, Jorginho? O término, o desfecho do verbo. Por exemplo, por que eu sou capaz de dizer, querida, cheguei, e eu acusar que o sujeito de cheguei, não materializado na frase, seja o pronome pessoal do caso reto em primeira pessoa do singular, eu? Por que o sujeito de cheguei não pode ser nós? Nós cheguei. Por que não pode ser? Por que não pode ser ele cheguei? Por que não pode ser, turma? Por causa da terminação do verbo ei. Da terminação do verbo ei. Essa terminação em formação de palavra tem nome. Ela recebe o nome de desinência número pessoal, que vai acusar a flexão do verbo em número e pessoa. Ou seja, é a primeira, é a segunda, é a terceira do singular, ou é a primeira, a segunda e a terceira do plural? Cheguei, por essa terminação, só pode ser a primeira do singular. Diferentemente de chegamos, sabemos, fizemos, e cuja terminação mos, a terminação mos, indica que o pronome sujeito é primeira pessoa do plural. Ou seja, quem vai acusar o tipo de sujeito nesse caso, a terminação do verbo, tem o nome de desinência. Então, se a desinência aponta e acusa o sujeito é desinencial. Ô, Jorginho de Deus, tem um detalhe aqui. Na questão da prova aí do FAFIPA, né, essa daí de enfermagem da Prefeitura de Piraquara, aí no Paraná, apareceu o nome oculto. Apareceu nessa prova, no ano de 2020, o nome oculto. Mas quem nessa sala virtual garante que no dia da prova de vocês, nível superior, vai aparecer oculto? E se aparecer elíptico? E se aparecer desinencial? Para onde vamos? Vocês estão me entendendo, turma? É por isso que eu faço questão de apresentar a vocês os 3 nomes. Porque ninguém nessa sala tem bola de cristal. E, com certeza, ninguém aqui vai comprar o gabarito dessa prova. Como a gente não sabe a pedrada que vem de lá, então o Jorginho de Deus já está apresentando para vocês. O menu tem essas 3 possibilidades para o mesmo produto. Oculto, elíptico, desinencial, caixa. A resposta dessa questão é a letra D, sujeito oculto. Alguma pergunta, dúvida ou curiosidade, turma? Valeu, Rosana. Tranquilo aí, turma? Obrigado, Adriana. Valeu, então. Então, vou seguir viagem. Valeu, Simara. Valeu, Liane. Valeu, Melissa. Então, show de bola. Então, vamos lá. Vida que segue, Jorginho de Deus. Vamos para a próxima questão aí, ó. Questão 5, Jorginho. Vamos a ela. Questão número 5, turma, tem a ver com pontuação, povo de Deus. Ó, pontuação é uma maravilha. Hoje é a nossa primeira aula, né? Algumas coisas que me lembram aqui quando eu vou ministrar aula sobre pontuação. Às vezes as pessoas chegam para mim, principalmente também dou aula de redação, viu, turma? Também dou aula de redação. E geralmente nos cursos, né, que eu costumo ministrar, principalmente voltados para o Enem, que é um público com o qual eu trabalho muito no decorrer de um ano. Vou começar, inclusive, trabalho agora, em fevereiro. Quem tiver interesse depois é só falar, né, para um filho, para um parente, alguma coisa. Entre em contato com a gente aí pela coordenação do Dom. Viu? A gente ministra aula igualzinho esse daqui, virtual. Certo? Então, geralmente, esses alunos chegam para mim e falam assim, Jorginho,
eu perco ponto na redação. E eu perco ponto no assunto de pontuação. Não sei pontuar de direito um texto. Quando é que você vai trabalhar pontuação nas aulas? Aí eu falo, ó, pontuação eu devo trabalhar lá para o mês de agosto, setembro. Ah, não brinca. Por que você vai demorar tanto de trabalhar pontuação, Jorginho? É porque, meu querido, se você não souber, né, princípios da análise sintática do período simples e do período composto, você não vai entender pontuação. Você só consegue entender pontuação se você tiver uma noção do que seja uma ordem frasal direta da língua portuguesa, uma estrutura de ordem frasal direta na língua portuguesa, que coloca o sujeito no início e o predicado depois, com uma determinada sequência, verbo, complemento verbal, adjunta adverbial. Se a frase estiver na ordem direta, não há necessidade de uso da vírgula. Mas se ela vier na ordem inversa ou indireta, aí há. Porém, não existe só o período simples no mundo. Existe ainda o período o quê? Composto. E aí você vai ter de ter uma noção do que sejam orações coordenadas, para diferenciá-las das orações subordinadas. E saber que uma oração subordinada, ela se subordina em relação a uma outra, chamada de principal. Se eu puser uma oração principal e, na sequência, uma oração subordinada, esse período composto está na ordem direta. E se eu antepuser a oração subordinada em relação à oração principal, isso vai estar na ordem direta? Não, não vai estar. Então, é aí que entra a vírgula obrigatória. Ok? Essa é a brincadeira. Então, se você não tiver essa base de informação, essa base de conteúdo prévia, ok? Vai ficar inviável você entender pontuação. Porque na ideia de senso comum, pontuação é fácil. É você falar, cansar, botar uma vírgula. Ou escrever, botar um ponto. É assim que o povo acha que é a pontuação. Né? Vou me jogar. Cansei, botar uma vírgula. Cansei, botar um ponto. Isso é pontuação. Parece que é uma coisa muito simples. Se fosse assim, era fácil demais. Para que estudar pontuação? Mas não é desse jeito, não. E lembre-se do que Jorginho falou no início da aula. O que Jorginho falou? A prova da FAFIPA, Fundação FAFIPA, é uma prova, o quê, Jorginho? Técnica. Então, ela vai lá, o cara que vai elaborar a questão de vocês, ele vai, no fim do mundo, rodapé, para detonar vocês. Porque a prova não é feita para vocês acertarem. Provinha para acertar é provinha de escola. Lá o tio e a tia, o professor bota lá a questão para a galera acertar. Ok? Quando você cai aqui dentro na vida de concurso público, concursando e concursanda, a história é outra, neguinho. A história muda. Ok? Porque você vai ver que o mundo é cruel. Quem vai elaborar a banca quer te ferrar. Ok? Eu te falo isso porque eu também elaboro questão de concurso público. Eu sou freelancer de concurso público. Eu elaboro várias questões. Ok? Mas, Rosana, não sofra, Rosana. Não sofra assim como os demais. Não é? Seus problemas acabaram. Você está no Dom Concursos. Você vai ver as dicas pontuais para você matar as questões e você ser uma funcionária pública, seja do César, tomara a Deus que sim, ou qualquer outro que você vai passar em nome de Jesus. Ok, minha querida? Então, eu profetizo isso para você e para os demais colegas aqui e vamos fazer a nossa parte, porque todo mundo quer ir para o céu. Mas quem é que quer morrer aqui? Pois é, quem quer ir para o céu tem que morrer. Então, vamos fazer a nossa parte. E vocês já estão fazendo a de vocês e eu também estou fazendo a minha. Dedicando. Você podia estar à noite. Sextou, né, turma? Sextou. Mas não, nós estamos aqui labutando. Ouvindo a dica de um tal de Jorginho de Deus aqui. Vamos à dica, Jorginho de Deus. Turma, o detalhe aqui é o seguinte. Essa questão 5 aí de pontuação, ela pede a incorreta, cuidado com isso. Primeiro desafio de vocês é vencer o enunciado. O enunciado pediu a incorreta em relação ao emprego da vírgula. E eu vou virar para vocês e vou dizer, a incorreta está na letra D de dado. D de dado. Sabe por quê? Porque foi o que Jorginho agora há pouco falou, Rosana.
Quando o período estiver na ordem direta, vamos revisar o que é ordem direta? Sujeito, predicado. Se o período estiver nessa ordem, sujeito e predicado, não há necessidade de uso da vírgula. E aí nós vamos voltar a uma coisa que Jorginho falou agora há pouco. Qual é a classe de palavra, qual é a palavra mais importante na análise sintática com a qual eu tenho que me preocupar de cara para destacar? Alguém se lembra do que eu acabei de falar aqui, que é chave e fechadura? Caixa, Rosana. Parabéns. Parabéns. Ok? Você e os demais também pensaram. É o verbo. Quando eu vou à letra D, eu pergunto quem é o verbo dessa letra D, Jorginho de Deus? Eu tenho o verbo era e eu tenho o verbo vivia. Eu tenho 2 verbos aí. Jorginho, quem é que era frágil e vivia pelos cantos, Jorginho? Eu pergunto à própria oração, eu pergunto ao próprio verbo ou aos próprios verbos que estão aí. Quem era frágil e quem vivia pelos cantos, turma? O menino. O menino é o sujeito da oração. Entre o sujeito e o verbo, pode haver vírgula? Não pode. Então, se você estiver em sua casa aí, anotando o que eu estou pedindo aí, ou não estiver na academia, no trabalho, tem gente que está aí no trabalho, está de boa. Né, Adriana? Estou vendo a Adriana aí também. Tudo bem, minha querida? Não sei se você está no trabalho aí, ou na academia, no crossfit, ok? Mas está de boa, está valendo também. É só você grifar e anotar. O erro da letra D é a quebra da ordem direta, turma. A letra D quebrou a ordem direta, ok? Essa vírgula aí foi mal empregada. Por isso que a resposta é a letra D. Não se usa vírgula entre o sujeito e o verbo predicado, porque isso quebra, desrespeita o que nós chamamos de ordem frasal direta do português, ok? Explicação das outras, Jorginho. Vai lá, explica as outras para mim, porque eu queria entender as outras. Turma, letra A. Ela, sujeito, reuniu quem? Os pais, avós, tios, sobrinhos e netos. As vírgulas usadas na letra A foram corretamente usadas porque elas separam termos de mesma função sintática. É uma enumeração de termos de mesma função sintática. E a vírgula serve para isso, com exceção do penúltimo e o último elemento, se vier presente, se aparecer a conjunção coordenativa aditiva i, que foi o que aconteceu. Entre sobrinhos e netos aí, eu não poderia usar a vírgula. Vocês estão me entendendo? Então, a letra A está deveras correta. A letra B, Jorginho. Filho, fique atento aos horários e locais de prova. Anotem, por favor, na casa de vocês, que filho, que está aí isolado por vírgula, a vírgula foi usada para isolar um vocativo, ok? Geralmente em WhatsApp, grupos de WhatsApp, esse é um erro de pontuação mais cometido por quem elabora mensagem de WhatsApp, viu, Luciana? É verdadeiro isso aí que você falou. O vocativo vem do latim evocare, voc, em latim é voz. Então, vocativo, assim como back vocal, né? Evocar, invocar, é chamar. Então, tem o mesmo radical. E quanto função sintática, vocativo é um chamamento e ele deve ser isolado por vírgula, turma. É da natureza do vocativo, entendeu? Então, eu chego lá ao meu grupo de WhatsApp, do trabalho, do Baba, da resenha, e falo assim, ó, Jorginho, aqui, ó, tá no chat. Pessoal, prestem atenção. Pessoal é um chamamento, eu me dirijo ao grupo de colegas, ao grupo de pessoas, e ele tem que estar isolado por vírgula. Rosana pergunta, tanto no início quanto no final, certo? Perfeito, Rosana. Perfeito, Rosana. Prestem, pessoal, atenção. Tá aí, ó. Ao ser deslocado, ele é isolado. Se viesse ao final, seria. Prestem atenção, pessoal. Dessa maneira. Não importa onde ele apareça, ele deverá aparecer isolado.
Se no meio de frase, por vírgula. Se no início da frase, é óbvio. O início com letra maiúscula já é o início do isolamento. A vírgula depois só complementa isso. E ao final, a mesma coisa. A vírgula inicia o isolamento e o ponto, seja ele ponto mesmo, ou exclamação, ou interrogação, encerra o isolamento. Ele deve aparecer isolado. Ok, turma? Não confundam. Vocativo é chamamento. Se você passar para a letra C, vocês vão ver que o termo alunos e diretores explica para o leitor ouvinte quem sejam a representatividade semântica, na verdade, da palavra todos. Quem sejam todos? Alunos e diretores. Então, um termo segundo, que explica um termo primeiro, ele é chamado de aposto. Esse aposto isolado por vírgula recebe o nome, turma, de aposto explicativo. Ele está isolado por vírgula. Ok? Então, todos, alunos e diretores, participaram da reunião hoje. Percebamos a diferença. A letra B é um chamamento, é um vocativo. A letra C, o termo isolado, explica quem sejam todos. É um aposto. Ok? Seria diferente se eu dissesse, todos participaram da reunião hoje. Tem sentido. É uma oração que possui uma frase que possui sentido. Mas nós, leitores, ouvintes, poderíamos não ter a percepção exata de quem representaria essa ideia do todos. Aí, quando se diz todos, alunos e diretores, aí eu tenho uma noção exata da representatividade semântica, da ideia a ser construída na minha mente sobre a palavra todos. A vírgula é usada obrigatoriamente para isolar um aposto explicativo. Tranquilo, turma? Vida que segue. Então, vida que segue, Jorginho. Vamos lá. Qualquer dúvida é só falar, viu? Caminhando e cantando, Jorginho. Questão 6, para encerrar esse comentário da nossa primeira prova, FAFIPA. Lembrando que na sequência, ainda se der tempo, eu dou uma dica para vocês sobre noções ortográficas. Eu não sei se vai dar tempo, né? Mas tudo bem. Se der, eu falo uma coisinha ou outra para vocês aqui, senão a gente deixa a próxima aula que nós tivermos para fazer essa alusão à abordagem ortográfica, de noções ortográficas, ok, turma? Que é a parte final da lista que foi enviada para vocês. Certo? Então, vida que segue, vamos lá. Questão número 6 da nossa lista, Jorginho. O sinal indicativo de crase é necessário e foi empregado corretamente em... Pessoal, detalhe, frase por frase, oração por oração aí. Primeira, a reunião com os diretores estava marcada para as 14 horas. Aí você tem a crase nesse primeiro exemplo, para as 14 horas, ok? Se justifica essa crase aí, né? Para alguns, isso aí é uma polêmica, por conta da preposição para. Para outros, não há polêmica, né? Por quê? Porque o horário é um horário exato. Sendo um horário exato e eu puser a expressão as antes desse horário, deve haver crase. Não há um consenso entre os gramáticos sobre a situação elaborada na primeira. Se não viesse a preposição para, eu, de maneira contundente, afirmaria: a reunião com os diretores estava marcada às 14 horas. Crase certeira. Mas há uma dúvida quanto a isso. Para alguns autores, a presença da preposição para inviabilizaria o uso da crase. Ok? Porém, vamos colocar uma interrogaçãozinha aí e entender que a crase, antes de expressão que seja alusiva a uma hora exata, ok? Ela deve ocorrer. No singular, inclusive, é a única possibilidade de uso diante da palavra uma. Se eu disser que ele saiu a 1 hora, então a esse a 1 hora teria crase. E a partir de 2, aí a crase vai ocorrer com o plural as. Então é o caso aí às 14 horas. Então, número 1, interrogação asterisco. Calma, vamos ver aqui. 2.
Os consumidores também tiveram desconto nas compras a prazo. Falso, turma. Falso. Por quê? Prazo é substantivo masculino. E antes de substantivo masculino, a regra é que a crase natural não ocorra. Ok? Então, por exemplo, expressões como compras a prazo, fazer a redação a lápis, andar a pé, passear a cavalo, essas expressões cuja palavra subsequente seja do gênero masculino, essa expressão, essa situação impedirá o uso da crase. A crase, por um critério natural, ela ocorre diante de expressões femininas, tipo fazer a redação à caneta, ok? Deixa-me ver. Vire à direita na esquina, vire à esquerda. Minha aprovação foi conseguida à custa de muito esforço. Então, essas expressões, naturalmente falando, elas vêm com crase, ok? E aí eu deixo uma dica para vocês. Diante de expressões masculinas, pelo critério natural da crase, para que ela ocorra e possa ocorrer corretamente, só se for no sentido de a moda de ou ao estilo de. Se eu disser para você que o atacante do time fez um gol a Neymar, uma jogada a Ronaldinho, vocês estão entendendo? Subentendida aí a expressão a moda de. Então, nesse caso, antes de um substantivo do gênero masculino, poder-se usar a crase. Estaria correta a crase, ok? Mas numa situação como essa da frase 2, não é o caso, por isso está errada a elaboração da 2. O que faz com que nós reconsideremos a frase 1, porque para os olhos de quem elaborou essa questão, a 1 está certa, já que a letra D não pode ser mais a resposta, ok? E a letra D não sendo mais a resposta, nós matamos a questão, turma. Porque a letra B traz o número 2. E a letra C traz o número 2. Ou seja, nesse caso aí, o gabarito é caixa. O gabarito acusa letra A como resposta. Ou seja, a 3 vai estar correta, Marcelina precisou sair às pressas, e aí você anote, por favor, que a expressão às pressas é uma expressão adverbial modal que indica o modo, e pressas é substantivo feminino, então o as vem com crase, ok? Já respondo você, Luciana, rapidinho. E na frase 4, ela também está certa. Por quê? Porque, olha só, qual é o macete aí? Nas últimas férias, ficamos felizes ao poder voltar àquela cidade. Turma, aquela, anote, é pronome demonstrativo de terceira pessoa. Aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. São pronomes demonstrativos de terceira pessoa que se iniciam pela vogal A. Lembre-se disso, que se iniciam pela vogal A. Não importa, neste caso, se feminino ou masculino, não importa, ou até o neutro aquilo. Se nós tivermos um contexto em que, ao trocarmos, ao substituirmos o pronome de terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas, ou até mesmo aquilo, por um de primeira, que é, no caso, esta, só no feminino, se você encontrar o a esta, todos de terceira vão levar crase. Todos de terceira vão levar crase. Então, se eu pegasse essa quarta frase e dissesse, nas últimas séries, ficamos felizes ao poder voltar a esta cidade. Se eu poderia falar a esta cidade, qualquer palavra que vier acompanhada do demonstrativo, aquele e flexões, conterá crase. Então, aquele lugar teria crase. Aqueles estados conteria crase. Aquela cidade conteria crase. Aquelas cidades conteria crase. Aquilo conteria crase. Por quê? Porque o macete é, numa situação envolvendo o pronome demonstrativo de terceira pessoa, olha o macete, troca a terceira pelo de primeira, que é o esta. Numa situação que eu encontrar a esta, não importa o gênero do demonstrativo de terceira.
a crase é obrigatória. E se eu não encontrar o a esta, então lá também não vai ter crase. Por exemplo, vi aquela pessoa. Vi esta pessoa. Gramaticalmente, o verbo ver não pede preposição. Então, vi esta pessoa é porque vi aquela pessoa não tem crase. Você está entendendo? É basicamente isso. Então, essa é a dica. Se eu dissesse, por outro lado, o seguinte, entregamos o trabalho àquela professora. Vamos imaginar essa situação. Entregamos o trabalho àquela professora. E se eu trocasse o aquela por a esta? Entregamos o trabalho a esta professora. O aquela professora conteria crase. Ok? E volto a insistir. É a única situação em que o masculino permite a crase. Porque o demonstrativo de terceira começa com a vogal A. É só isso. Então, a quarta está certa. 1, 3 e 4 corretas. Então, é caixa, resposta, letra A. Luciana, o que você está me perguntando aqui sobre Belo Horizonte é só você trocar o verbo vou, que pertence ao verbo ir, e pede a preposição a, irá a algum lugar, pelo verbo voltar. Se você trocasse o verbo vou pelo verbo voltar, e você diria voltei, você diria voltei de Belo Horizonte ou da Belo Horizonte? Você diria voltei de Belo Horizonte. Então, vou a Belo Horizonte, minha querida, não tem crase. Muito bem. E se você dissesse, se você trocasse o trajeto, se você pegasse uma passagem aérea aí do Paraná para o meu estado maravilhoso, meu estado da Bahia, não é? Você diria o quê? Vou à Bahia, não é? Vou à Bahia. Lá em Salvador, o povo fala Bahia, né? Mas aqui onde eu estou no interior, ninguém fala Bahia, não. Fala Bahia. Vou à Bahia. Tem crase, Luciana? Uso o mesmo critério. Voltei de Bahia ou voltei da Bahia? Qual é o correto? Voltei de Bahia ou voltei da Bahia? Caixa. Voltei da Bahia. Então, ir à Bahia tem crase, minha querida. Ok? Com topônimos, nomes de lugares próprios, obviamente falando, é assim que funciona, ok? Troca o verbo que pede a preposição a, em relação ao nome do lugar, pelo verbo voltar. Ao trocar pelo verbo voltar, se você encontrar voltar de, não haverá crase. Mas se você encontrar voltar da, aí haverá crase. Fui a Pernambuco. Voltei de Pernambuco. Então, fui a Pernambuco não tem crase. Ok? Fui a Paraíba, mas voltei da Paraíba. Então, fui a Paraíba tem crase. Ok, minha querida? Isso vai servir para todos os topônimos. Valeu, minha querida. Galera, olha só, veja bem. Agora são 8h28, ok? 20h29, 20h29 agora. E aí, o que acontece é o seguinte. Eu teria mais algumas super dicas para vocês, para a gente trabalhar aqui, noções ortográficas. Mas eu não quero começar e ficar pelo caminho, até porque também eu tenho outros compromissos aqui, porque sextou. Sextou, né, turma? E eu acho que numa situação como essa da aula de hoje, ok? Você estudar 1h30 com produtividade é muito mais significativo do que certas situações em que a pessoa pega uma gramática, abre essa gramática para estudar, fica lá 3, 4 horas, e isso não é significativo, ela não aprende tanto. Mas você aprender, saber como estudar, esse é o caminho, é o que faz com que eu esteja aqui, com que o dom exista na vida de vocês, para que vocês também possam saber como estudar e como acertar questões em prova. A gente não precisa ficar aqui a noite toda falando sobre crase. Basta que nós saibamos um segmento de crase que é cobrado em prova. É só isso. Como é que os caras vão cobrar a crase? Então vai ser dessa maneira. A banca está na nossa cara aí, a Fafipa, ok? Então, a gente sabendo disso, a gente mata a questão, a gente vai ser feliz, vai passar no concurso, e vamos ser felizes, gente. Foi um prazer conhecer vocês, galera do Paraná maravilhosa, ok?
Tamo junto aí ao longo dessa jornada. Qualquer dúvida, Jorginho de Deus está na área, ok? Aproveitando vocês aí, para também fazer um merchan, uma parceria com o Dom aí, que a gente está aí, uma parceria para o decorrer desse projeto aí, com alguns cursos também. Eu ministro aulas para o Enem e também ministro também um curso de base extensivo para aquelas pessoas que quiserem pretender no futuro fazer um curso de português e aproveitarem-se das aulas do Dom só para revisar, galera. O Jorginho de Deus também tem uma metodologia para botar a galera lá em cima, com aulas gravadas, listas de exercício, até enjoar, plantão 24 horas, tira dúvidas, ok? Então, foi um prazer. Eu agradeço muito vocês aí. Um abraço e fique com Deus até a próxima, viu? Valeu, galera. Tamo junto. Um abração. Valeu, Robert. Um abraço.